Uma pandemia global tem impacto em todas as atividades econômicas e com o agronegócio não é diferente. Mesmo num período relativamente curto como esse em que o coronavírus entrou na nossa rotina, já é possível notar alguns reflexos nesse setor. Esse é o tema do podcast Boletim no Rádio de hoje, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e estamos no Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP-Senar Paraná, onde jornalistas e técnicos debatem os principais temas do agronegócio local e mundial. Hoje eu conto com a presença aqui na bancada do economista Luiz Eliezer. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, André? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com o amigo ouvinte. Também temos hoje aqui o nosso colega Felipe Aníbal, que junto com o Luiz Eliezer produziu a matéria de capa da revista Boletim Informativo. Tudo bom, meu querido Aníbal? Salve, André, tudo jóia. Bem, como vocês sabem, o coronavírus entrou nas pautas aí de praticamente todos os jornais, todos os informativos, é o assunto da vez e não é por menos, né? Essa pandemia aí pode trazer consequências desastrosas, não apenas para a saúde da população mundial, mas para a economia. E esses efeitos na economia já estão sendo sentidos, né, Aníbal? É verdade, André. Só antes de começar esse nosso bate-papo, um esclarecimento para o amigo ouvinte, para quem lê o boletim informativo, a gente começou esse monitoramento, não é de agora, né? Quando as primeiras notícias da pandemia lá se concentravam lá na China ainda, eu e o Luiz Eliezer, a gente começou a conversar para estabelecer uma maneira de monitorar o impacto que isso teria aqui para a economia brasileira e mais especificamente para o agronegócio paranaense, né? Desde então, o Luiz Eliezer começou a compilar alguns dados, principalmente dados de cotações, de commodities agrícolas, dados de exportação e importação, passou a acompanhar de forma mais efetiva também o movimento do dólar e as perspectivas de crescimento das principais economias do país. Desde que esse vírus chegou aqui ao Brasil, claro que essa conjuntura se tornou muito mais severa e dentro do que a gente viu já é possível apontar algum impacto, principalmente no que diz respeito a exportações, né? No caso do Paraná, num primeiro momento até foi positivo e volto a dizer, botamos duas aspas nesse positivo para não parecer que a gente está se vangloriando por levar vantagem diante de um problema mundial tão grave, né? Mas houve o aumento das exportações do complexo carnes. Mas paralelamente no conjunto das exportações houve um acréscimo, né? Então esse é uma primeira consequência que a gente conseguiu aferir e as perspectivas daqui para frente a gente traçou a partir da análise de outros indicadores, né, Luiz? É isso mesmo, Aníbal, né? A gente começou primeiro avaliando a partir do mecanismo das exportações. Então, quando a gente compara, dados disponíveis de forma oficial ainda são apenas do primeiro bimestre desse ano. Então, a gente foi buscar as exportações, a gente percebeu uma queda no volume geral das exportações do agronegócio do Paraná. Houve uma queda aí de mais ou menos 11%, mas quando a gente começa a olhar por cultura, por tipo de produto, a gente viu um aumento nas exportações de carnes, principalmente para a China, onde o aumento foi 78%. A gente compara o primeiro bimestre desse ano com o primeiro bimestre do ano passado. E você me pergunta daí, que fatores explicam isso, né? Na China a gente tem que, no caso do coronavírus, uma das principais teorias é de que ele veio de carnes exóticas. De morcego, cobra. Isso mesmo. No primeiro momento o governo proibiu o consumo dessas carnes. Soma-se a isso também o problema que eles vêm enfrentando ainda da peste suína africana. Então esses dois fatores reduziam muito ali a oferta de proteína animal no mercado interno chinês, o que fez com que os chineses buscassem essas proteínas em outros países. Encontraram disponíveis no Brasil, sobretudo no Paraná. E quais foram os setores que foram mais impactados negativamente? Para avaliar ainda o impacto, é bem complicado você avaliar o impacto do coronavírus nesse momento, mas a gente tem alguns cenários e já tem alguns indicadores, né? O que a gente observa ainda falando de exportações? Houve uma queda aí nas exportações de grãos, né? A gente olha para o complexo soja, houve uma redução das exportações para a China, no comparativo bimestral, primeiro mês desse ano com o igual período do ano passado, mas quando a gente abre os dados e olha os meses, o mês de fevereiro houve uma forte recuperação em relação a janeiro. E a queda em janeiro pode ser explicada por aquele acordo entre Estados Unidos e China, né? Eles entraram em acordo no final do ano passado, a China se comprometeu a comprar volumes de produtos da agropecuária estadunidense e o fez,
eles não se comprometeram exatamente com o volume, mas fizeram novas compras. Isso pode explicar um pouco da queda das exportações de grãos, mas que devem ser retomadas. Outra coisa que explica um pouco dessa queda nas exportações é algumas dificuldades logísticas, né? A gente tem que na China, que é o primeiro epicentro ali do coronavírus, houve uma restrição muito forte na circulação de pessoas e mercadorias, até mesmo ração para animais ficou prejudicada em algumas regiões da China. Isso é mais um fator ali de redução de oferta de proteína animal na China que deve beneficiar o Brasil. Outros fatores de impacto do coronavírus na agropecuária. A gente viu, de forma generalizada, uma queda nos preços internacionais dos produtos do agronegócio. E aí a gente também teve uma queda do petróleo, que é explicado ali pelo conflito entre Arábia Saudita e Rússia, né? Eles estão numa discussão ali sobre a produção. Com a queda do petróleo, o petróleo ele exerce uma atração sobre as outras commodities, então a gente viu queda também nos preços internacionais das commodities metálicas, commodities agrícolas, e juntamente o coronavírus que, por conta desse cenário dessa perspectiva de redução do crescimento da economia mundial, acaba afetando também os preços internacionais dessas commodities. Para você ter uma ideia, o petróleo estava sendo cotado aí a $70 em janeiro, o barril. Ontem, a última cotação que eu vi, ontem, dia 17, né? A última cotação que eu vi era $25. Barbaridade. E aí, culturas como milho e etanol, que são alternativas de combustível, além do combustível fóssil, caem junto. Seguiram nessa esteira. E a gente vê que outro impacto, né, que o coronavírus tem foi o derretimento das bolsas de valores no mundo inteiro. Isso acaba tendo um reflexo na alta do dólar aqui para os brasileiros, né? O dólar atingiu um patamar aí de acima de R$5, né, nessa semana que passou. De que forma que isso aí também vai contribuir ou prejudicar as nossas exportações, Luiz? O dólar ele tem impacto, assim, o impacto dele é de mão dupla. Ele é mocinho, mas ele também é vilão, em momentos distintos. O que a gente tem nesse momento? Você comentou aí da queda generalizada das bolsas de valores, né? O Ibovespa chegou a 120 mil pontos. O último momento que eu dei uma olhada ali estava em 66 mil pontos. Caiu aí pela metade. O que acontece? Nesse momento, os investidores, os empresários, com essa perspectiva com esse clima de pandemia, com essa perspectiva de queda no consumo, de queda na produção de bens e serviços, faz com que os investidores busquem porto seguro para os seus recursos. Um deles é o ouro, a gente viu uma alta aí do ouro, e outro é o dólar, por isso essa valorização do dólar. Ele busca ativos mais seguros. O dólar, no primeiro momento, ele está sendo bastante positivo para nossas exportações, embora tenha havido essa queda internacional das cotações, como eu comentei anteriormente. No mercado interno, houve uma valorização das principais commodities agrícolas brasileiras em função do dólar. A gente viu queda no preço internacional, queda no prêmio de exportação, mas a alta do dólar compensou essas quedas, né? Então, no primeiro momento, ela é benéfica. Quando o dólar é vilão? Na compra de insumos. Boa parte dos insumos utilizados na nossa agropecuária, principalmente adubos e fertilizantes, são importados. Aníbal, me ajuda a lembrar aí de que país a gente importa mais adubos e fertilizantes. Rússia, China e Argélia, né? E a gente viu na prática, o Luiz buscou esses dados internacionais, e a gente viu que na prática a importação desses insumos aqui para o Paraná já caiu vertiginosamente, em torno de 40%. Isso indica que o produtor está comprando menos esses produtos, a gente não consegue saber por quê, né? Se é em função do câmbio alto, se é porque esses países estão com dificuldade na produção desses insumos, ou se por dificuldades logísticas. O fato é que a gente está comprando menos, e isso pode indicar ali na frente uma dificuldade no planejamento de safra, que o produtor rural deveria estar nesse momento planejando a próxima safra, né, a safra 2020-2021. Isso pode ter um atraso e pode levar a gente a inferir que na safra 2020-2021 a gente não vai ter um novo recorde, como é esperado nesse ciclo atual, né, Luiz? Exato, né? Com a menor aplicação de adubo e fertilizante, a perspectiva, né, o normal é que a gente observe uma queda na produtividade. Considerando que o clima seja tranquilo, que haja logística, que todos os outros fatores para uma boa produção estejam normais, mas com a redução de aplicação de adubo e fertilizante, a perspectiva é de queda na produtividade. Então, esse é um impacto negativo do dólar na hora da compra de insumos. Então, a dica aí para o produtor com a comercialização dessa safra, você conseguiu garantir o seu custo de produção para a próxima,
sobra alguma coisa aí para você, de repente, especular com essa alta dos preços. Embora a gente esteja enfrentando dificuldades logísticas. A gente tem um dado hoje, que é um dado muito recente, um importante porto de exportação na Argentina, que é o terceiro maior exportador de soja e produtor também, paralisou o seu funcionamento. O Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, também está havendo algumas discussões. Os funcionários estão em reunião discutindo se paralisam os trabalhos ou não até amanhã, sexta-feira, dia 19. Outras informações nesse sentido também importantes é que os portos que transportam produtos do agronegócio, principalmente em direção à China, estão saindo com os contêineres, mas não estão voltando. Então está havendo uma escassez de contêiner para que o Paraná consiga exportar os seus produtos. Em razão disso, por exemplo, alguns frigoríficos, como o Minerva, por exemplo, já paralisaram temporariamente os abates em suas unidades de bovinos. E a JBS, que é um gigante, né, do agronegócio, também emitiu um informe esta semana que cogita a paralisação de algumas das unidades, não mencionou quais, mas cogita a paralisação. E o Porto de Paranaguá também informou que pode ter dificuldade de escoar a produção também em razão da falta de containers, né, dessa questão logística. Então, a gente pode esperar que para os próximos meses, para as próximas semanas, certamente, talvez para os próximos meses, a gente tenha alguma dificuldade logística de exportar a produção. Isso, claro, traz um impacto para o negócio do Paraná. E se a gente não conta com uma estrutura de armazenamento adequada, esse problema é mais grave ainda, né? A gente está em pleno período de colheita, né? Os trabalhos no campo, apesar desse cenário caótico que nós temos hoje, aí, tanto na economia quanto nas relações sociais, o campo está funcionando normalmente. O produtor ele tem feito seu trabalho, ele está colhendo a produção, ele está preparando o plantio do milho também. Você disse aí da nossa capacidade de armazenamento, provavelmente será testada se persistir esses problemas logísticos aí citados pelo Aníbal. Mas essa crise, né, tudo vai depender do horizonte de duração aí da pandemia, né? Quanto mais rápido a gente sair desse cenário, mais rápido também será a recuperação. A gente está com um consumo bastante deprimido. Quando a gente vai analisar o que faz o PIB de um país crescer, né, a gente olha para o consumo das famílias, a gente olha para os gastos do governo, para as exportações líquidas, que é a diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa, e olha para os investimentos. A gente tem observado um esforço dos governos, das autoridades monetárias, aí, os bancos centrais, a gente tem visto um esforço deles para minimizar esses impactos do coronavírus. A redução de taxa de juros diz o seguinte: governo, vou pagar menos pelo dinheiro que você me empresta. Empresta para fazer investimento no setor privado, empresta para outros setores. A gente tem observado esses esforços do governo e o horizonte de tempo aí da duração do coronavírus, do combate à disseminação, é que vai dizer depois em quanto tempo a gente vai sair dessa crise. Ô Luiz, apesar da gente estar no momento de redução de consumo em âmbito mundial, o Brasil tem produtos que são exportados prioritariamente, né? Essa escassez de produtos, ou então o Brasil fazendo a opção pela exportação, pode trazer algum impacto nos preços aqui para dentro? A gente pode ter uma escassez de alimentos aqui no Brasil, ou então uma alteração de preços? Isso depende um pouco da estratégia de cada indústria, de cada setor. Se eu sou um exportador, eu avalio o preço internacional do meu produto e o preço no mercado interno. Numa lógica econômica, eu vou vender para quem me paga melhor. Com o dólar alto, talvez seja essa a lógica. Ficando favorável à exportação, eu vou ter talvez um problema de oferta no mercado interno, e isso geraria uma inflação. Só que o cenário está tão ruim, André, Aníbal, que a gente não vai ter a medida da inflação, né? O IBGE teve seus recursos desviados para a saúde, paralisou diversas pesquisas, dentre elas a inflação. Eu nunca vi um paralelo desse na história. Minha vida profissional ela é bem curta, mas a gente estuda bastante a história e a gente não tem paralelo tanto de medidas de política econômica que estão sendo tomadas, como de estratégias que governos estão tomando. Eu nunca vi nenhum paralelo nesse sentido. São atitudes bastante arrojadas, políticas bastante arrojadas, porque o impacto deve ser bastante acentuado sobre a economia, sobre a vida do ser humano. Vale lembrar que a ministra da Agricultura, né, Tereza Cristina, veio a público ontem, dia 18 de março, tranquilizar a população que, mesmo em face da pandemia,
o campo continua produzindo, a colheita está andando de vento em popa, a produção de carnes, de outros alimentos, enfim, o produtor está trabalhando, está fazendo a sua parte, né, para que não falte alimento na mesa. Mas a gente sabe que pelo que eu vi na matéria de vocês, alguns produtos devem sofrer mais que outros. Até eu lembro que vocês comentaram na matéria sobre os produtos muito perecíveis, como hortaliças, frutos do mar. Qual que é a perspectiva para essas cadeias? A gente vai ver toda a cadeia de consumo, tanto de bens e serviços e de alimentos, sendo afetada, né? Com essa restrição de circulação de pessoas, a gente vai menos ao barbeiro, a gente vai acessar menos bens e serviços. No setor de alimentos não é diferente, mas numa escala menor. O consumo de alimentos vai ficar restrito mais ao lar e alguns alimentos como hortifruti e frutos do mar serão mais afetados, justamente pelo que você disse, eles têm maior perecibilidade, né? A busca agora vai ser de alimentos com um horizonte de validade maior. No caso de frutos do mar, o consumo de frutos do mar é muito ligado a interações sociais, né? A gente combina com a namorada, combina com os amigos, vamos ao restaurante japonês comer o salmão, né? Comer caranguejo. Comer o sushi, o caranguejo, frutos do mar. O consumo desses produtos será reduzido. Assim como o hortifruti, que o comércio do hortifruti é muito ligado às feiras de bairro, né? Embora encontremos esses produtos em grandes redes de supermercados, muitos brasileiros gostam de pegar a sua sacola, o seu carrinho e fazer a feira no bairro, né? Com a restrição de circulação de pessoas, a perspectiva do consumo desses produtos é de que recue um pouco mais. Além do que, André, a gente tem que lembrar que a principal medida de controle sanitário nesse momento é a quarentena, né? Ou seja, que as pessoas fiquem em casa. Isso deve reduzir o consumo de praticamente todos os bens de consumo e, apesar de que a gente está falando de produção agropecuária, a gente está falando de comida, mas deve haver uma redução, né? Por exemplo, inclusive de produtos que, num primeiro momento, você não faz uma associação direta. Por exemplo, hoje eu vi que a Ambev anunciou a redução da produção de cerveja. Cerveja também tem insumo agrícola, né? Isso, então, tem malte da cevada, né? Exatamente. Então, invariavelmente, bem ou mal, acaba havendo esse impacto. Não tem como fugir disso, né? Você veja que esse vírus ele traz impacto em todas as cadeias, todas as agremiações, questões sociais, né? Se eu não me engano, inclusive a Ambev ela deixou de produzir cerveja, mas no lugar, na linha de produção, ela vai passar a produzir álcool em gel. Eu vi. Então ela acaba pegando ali, vai usar insumo de outra cadeia produtiva. Ela só trocou o grão pela cana, talvez. E uma boa ação, né? Parece que esse álcool em gel será doado a hospitais. Eu acho que esse álcool é proveniente da fermentação que eles já tinham. Ah, sim. E para vocês verem, amigos ouvintes, que esse tipo de mudança ela tem que ser interiorizada, o sistema FAEP-Senar já estabeleceu aí, através de um comunicado oficial, uma série de medidas para conter o avanço da crise do coronavírus, né? Então, ficam suspensos, a partir do dia 23 de março, todos os cursos do Senar Paraná, até o dia 15 de abril. No dia 15 de abril vai ser reavaliado como é que está a situação, se vale a pena ou não voltar. Da mesma forma, os colaboradores aqui de Curitiba, das 10 regionais aí, e dos 2 centros de treinamentos agropecuários, os CTAs, também estão, a não ser aqueles que têm serviços essenciais, né? Esses colaboradores estão dispensados do trabalho no local, né? Eles vão trabalhar remotamente. Nós aqui da comunicação vamos continuar postando nossos conteúdos nas redes sociais, no site da FAEP, mas, por exemplo, o boletim informativo, a revista semanal, não vai mais ter edição impressa nas próximas 3 semanas. Da mesma forma, esse podcast também não. Então, meus amigos, é uma situação limite em que a gente tem que tomar algumas medidas que são, às vezes, um pouco drásticas, mas são muito necessárias. Responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que estar ligado nisso e fazendo a quarentena, se isolando, não saindo e tomando os cuidados aí de higienização. E uma coisa que me chamou a atenção é que, não sei se foi de caso pensado, mas nas páginas do nosso boletim impresso nós temos a página de história. E a página de história dessa edição, na edição número 1551, quanto é? Enfim, nessa nova edição do Boletim Informativo... 1511. Olha aí, da 1511. Muito obrigado, Luiz. Nós temos a história da usina nuclear de Chernobyl. Para quem é mais velho aí se lembra desse caso,
foi também uma questão mundial que explodiu o reator dessa usina e houve uma contaminação em massa, ou seja, foi um problema de saúde em nível mundial, né? Que lá o governo soviético demorou a começar a agir, por isso teve a proporção que teve, né? Da mesma forma, Aníbal, eu consigo fazer um paralelo com o que aconteceu com o coronavírus, né? As autoridades chinesas também demoraram para dar a devida importância, inclusive foram para o sentido contrário, né? Impediram médicos que queriam divulgar que o caso era grave de divulgar essas informações, até chegar num ponto que não dava mais para segurar, que a pandemia já era mundial, já estava em outros países, ou seja, é interessante também, né, notar como essas medidas aí, né, dos governos, onde ocorrem os epicentros dessas tragédias, têm consequências no desdobramento desses fatos. Né? É verdade, a gente espera que os nossos governantes tomem as rédeas da situação e que conduzam de forma mais ágil e coerente possível. Né? Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui com esse podcast, um pouco mais curto, né, em função aí dessa temática. A gente quis fazer um episódio um pouco mais temático para falar dessa questão do corona e no agronegócio. E nós voltamos aí, se não, na semana que vem, daqui a 3 semanas, ou quem sabe um pouco mais. Vamos ver como é que essa pandemia vai se comportar. Se você quiser escutar outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br, ou então baixar o nosso aplicativo no site app.sistemafaep.org.br, né? Esse aplicativo de celular, ele também você consegue ouvir todos os episódios, além de ter cotações, previsão do tempo e muitas outras funcionalidades. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Flickr. Acompanhe a nossa programação agora nesse tempo de quarentena. A edição desse programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Quero agradecer aqui a presença do Luiz Eliezer, do Felipe Aníbal. Muito obrigado, meus amigos. Valeu. Fiquem em casa, hein? E até a próxima!